Vamos estar falando um pouquinho sobre a gripe, o resfriado comum, que normalmente acomete paciente adulto e criança, mas principalmente criança. Mas é primordial, novamente, entendermos os princípios da inflamação, né? Independente do quadro inflamatório, ou seja, o agente, né, ou causa, o processo inflamatório vai se dar principalmente a lesão, né, lesão, ativação da fosfolipase, ácido araquidônico, ciclooxigenase, ácido araquidônico, aí a partir do momento que produz o ácido araquidônico nós vamos ter prostaglandina, leucotrieno, ou seja, esses mediadores vão promover vasodilatação, aumento da permeabilidade, vai dar o edema, no caso do resfriado comum da gripe, o edema da mucosa, ou seja, a obstrução nasal. Vai ter a vasodilatação, vai trazer fluxo sanguíneo para o local, então nós vamos observar o que? A hiperemia, né? Tanto da mucosa nasal e também da faringe, laringe, certo? E em função da vasodilatação, aumento da permeabilidade do edema e também da ação direta nos mediadores, né, nós vamos, na terminação nervosa, nós vamos ter o que? A presença de dor, no caso da amidalite, faringite, mas no caso do resfriado comum não, apenas o que? A coriza, o espirro, obstrução nasal. Algumas citocinas podem cair na circulação e diretamente no centro termorregulador do hipotálamo e acabar o que? Acabar desregulando o termostato, desencadeando febre, principalmente na gripe. O resfriado comum pode apresentar? Pode, mas não é tão frequente. E aí nós vamos observar isso, né? Vamos observar, primeiramente, a hiperemia, ok? Nós vamos observar o edema e também o que? Às vezes o abaulamento, né, de alguns órgãos, que aí resultante do quadro inflamatório. Normalmente a infecção viral, o vírus, ele é intracelular, né? Ele entra na célula, destrói a célula e aí cria-se o processo inflamatório. Muitas vezes eu tenho como consequência também, às vezes, a infecção secundária. Então o organismo pode resolver o problema apenas com o sistema imunológico, ou pode ter o que? A infecção secundária, que aí nós vamos precisar, né, depois de uma resposta mais tardia. Então os vírus, né, que acometem tanto o resfriado comum como a gripe, eles têm focos preferenciais. Então ele pode atingir, por exemplo, o rinovírus, atingir apenas a nasofaringe e causar o resfriado comum, mas como, por exemplo, o vírus respiratório sincial, ele pode também acometer tanto a mucosa nasal como também até os alvéolos. Então ele pode causar desde um resfriado comum até uma pneumonia, né? Assim como nós temos a influenza, né? Também que pode acometer a mucosa nasal, a garganta. Então o indivíduo às vezes tem uma rinofaringite, né? Então ele tem espirro, coriza, obstrução nasal e também a dor de garganta. Bom, as principais bactérias que acometem são bactérias gram-positivas, né, falando no processo já mais bacteriano. Tanto na mucosa, na nasofaringe, na orofaringe, na laringofaringe, nós temos bactérias gram-positivas. Aí eu já começo a remeter no tratamento de origem bacteriana, né, dar preferência principalmente para os beta-lactâmicos, em segunda escolha, os macrolídeos, né. Então nós temos lá então, no trato respiratório superior, nós temos o resfriado comum, a gripe, né, nós temos a amidalite, a faringite e até a laringite. E abaixo nós temos então um quadro de bronquite, bronquiolite e aí nós temos a pneumonia. Temos que lembrar também da mucosa nasal, tem as comunicações, né, com seios paranasais e tem as comunicações com o ouvido médio. Então qualquer processo inflamatório que venha, né, a aumentar a secreção, né, favorecer o crescimento da microbiota, essa secreção ela pode ascender tanto para os seios paranasais como para o tubo auditivo e desenvolver as complicações do resfriado comum e da gripe, que é a sinusite e a otite. Okay? Lembrando que a criança tem a tuba auditiva mais reta, né, apresenta o maior número de incidência de resfriado comum, portanto, então ela está mais suscetível a desenvolver otite média aguda, né, após um resfriado comum, após uma gripe. E o adulto, né, também, tanto criança como adulto, mas principalmente adulto, se desenvolver ali um quadro de resfriado comum e gripe, essa secreção também pode ascender aos seios paranasais e desenvolver o que? Acumular e desenvolver a complicação que é a sinusite, certo? Então aí nós temos os principais vírus que acometem, né? O resfriado comum é o rinovírus, aí nós temos a influenza, né, que pode estar causando também a famosa gripe, ou uma rinofaringite. Então as regiões mais acometidas, então, é a nasofaringe, orofaringe e laringofaringe.
Então pode causar um resfriado comum, como causar também uma rinofaringite. E aí pode também atingir os brônquios e bronquíolos e desenvolver uma bronquite, uma bronquiolite ou até mesmo uma pneumonia. A transmissão é pelo contato, né, pela secreção, gotículas de saliva e aí pelas mãos de objetos contaminados, favorecem a contaminação. Adultos têm menos resfriado comum em função do próprio sistema imunológico dele do que criança que tem de 4 a 8. Então aí a gente já começa a observar, né, que as complicações em criança, como sinusite e gripe, é maior em criança do que em adulto. Questão anatômica e questão do sistema imunológico ainda está imaturo. Os principais sintomas do resfriado comum é o espirro, coriza, obstrução nasal, hiperemia da orofaringe, ocasionalmente tosse. A secreção ela se torna, né, primeiramente elas são aquosas e abundantes, depois elas se tornam mucoide. Aí nós temos então as secreções, são secreções aquosas, abundantes, e depois, como eu falei, pela infecção secundária ela pode se tornar o quê? Mucoide purulenta. E se essa secreção parar nos seios paranasais no ouvido, as complicações otite e sinusite. Está lá, aquosa, abundante. E aí a fisiopatologia do processo, né? Então o vírus ele penetra, lesiona, cria um processo inflamatório. Os mediadores do processo inflamatório promovem vasodilatação, aumento de permeabilidade e obstrução nasal, atuam nas terminações nervosas da mucosa nasal, desencadeando o espirro, e aumenta a secreção, produzindo a coriza. Então nós temos espirro, coriza e obstrução nasal, certo? Bom, no primeiro combate nós temos a natural killer, que vai lá e destrói apenas célula a célula, por isso que a gente observa o quê? Pouca quantidade de pus e apenas o que? A hiperemia, né, da mucosa nasal. Em segundo momento, né, o macrófago fagocita, vá para o linfonodo, apresenta, e nós temos uma resposta tardia, onde eu tenho principalmente as natural killer, principalmente os linfócitos T citolíticos, que acabam tendo a resposta do que? Adaptativa do processo. Ou seja, resposta inata, nós temos natural killer, o estado antiviral, que é a produção de interferons, e depois nós temos então uma resposta tardia, principalmente pelos natural killer. Então aí nós temos, né? Como diferenciar? Bom, o resfriado comum e a gripe é um processo que dura 7 dias, autolimitado, né? O resfriado comum tem principalmente coriza, espirro, obstrução nasal, ocasionalmente febre, enquanto que na gripe eu tenho espirro, coriza, obstrução nasal, mialgia, artralgia, prostração, febre acentuada, que é resultante, né, da viremia na circulação, e aí nós temos sinais sistêmicos. Podemos diferenciar a gripe do resfriado comum, é o que? É o tempo, né? E também o que? Os sintomas sistêmicos, né? No resfriado comum eu tenho apenas coriza, espirro, obstrução nasal e febre, ocasionalmente, enquanto que na gripe eu tenho espirro, coriza, obstrução nasal, mialgia, artralgia e febre. Como diferenciar o processo viral do processo alérgico? O tempo, né? A rinite alérgica, a pessoa fica com espirro, coriza, obstrução nasal há mais de 7 dias, ok? E eu também tenho um outro fator extremamente importante, que ou seja, não tem a presença de febre, certo? Então aí é um indicativo importante do diferencial, né, de gripe, resfriado comum e rinite alérgica. Então lá, resfriado comum, hiperemia, obstrução nasal, secreção, espirro, normalmente é afebril, né? Complicações sinusite e otite. O tratamento é um tratamento sintomático e o tratamento coadjuvante, auxiliar no processo. Então nós temos lá os grupamentos farmacológicos, nós temos os AINES, dipirona, paracetamol, vamos incluir aqui também o ibuprofeno, os alfa-adrenérgicos sistêmicos, a fenilefrina, a pseudoefedrina, os simpático-miméticos, né, tópicos, ou seja, alfa-adrenérgico tópico, nafazolina, oxmetazolina, e os antistamínicos normalmente são antistamínicos de primeira geração, clorfeniramina, dexclorfeniramina, né, que causam um pouquinho de sonolência. Então isso aqui eles associam e criam o que nós chamamos de multidrogas, atuando, né, o alfa-adrenérgico, a fenilefrina, diminuindo o que? Diminuindo a obstrução nasal, né, diminuindo também a hiperemia, enquanto que o antistamínico vai diminuir o que? O espirro e a secreção, tá? E o AINES se eventualmente apresentar um quadro febril, certo? Dentro da fisiopatologia, estamos lá, alfa-adrenérgico diminuindo a obstrução nasal, o antistamínico diminuindo a secreção e o espirro, e o AINES eventualmente diminuindo a questão da febre. Podemos prevenir o processo, né, principalmente as complicações, utilizando o antisséptico na forma de colutório, na forma de pastilha, na forma de soro nasal, para o quê? Para evitar a infecção secundária, que normalmente é ocasionada, né, pela lesão do vírus.
Então, as complicações, otite e sinusite. Para a prevenção, principalmente em crianças, utilizar a solução fisiológica, onde o soro vai hidratar a camada sol, o batimento ciliar, e o cloreto benzalcônico tem ação antisséptica. Então é importante você, né, pingar soro, só o soro já vai hidratar a mucosa nasal, facilitar o batimento ciliar, facilitar a eliminação da secreção, como também o antisséptico vai evitar o que? Aquela infecção secundária. Né? Então você evita que essas secreção pare tanto nos seios paranasais como também no ouvido da criança. Então lá, utilização dos antissépticos evita o que? A ascendência e as complicações. A mesma coisa, né? Você evita também o desenvolvimento de sinusite. Na gripe, nós temos os mesmos sintomas do resfriado comum, seja espirro, coriza, obstrução nasal, hiperemia da orofaringe, às vezes tosse, né? Aliás, tosse com frequência, ou tosse repetitiva, latida, né? E aí eu tenho as manifestações sistêmicas, febre, mialgia, artralgia e prostração. Então nós temos lá aí, a mesma coisa, o vírus penetrou, lesionou. No primeiro momento nós temos o estado antiviral, produção de interferon, natural killer trazendo pelo combate, processo inflamatório, criando coriza, espirro, obstrução nasal. No segundo momento, né, grande parte dos vírus às vezes cai na circulação, desenvolve vinemia, e aí nós temos a neutralização através de uma resposta adaptativa dos anticorpos, né, e aí se deposita nas articulações, desenvolvendo a artralgia. Temos também alguns vírus que têm afinidade, né, afinidade pela sinóvia das articulações, e aí desenvolvem processo inflamatório nas articulações. As citocinas, principalmente os interferons, regula o termostato hipotalâmico, que estava marcando 37 graus, ele passa a marcar 39, você desencadeia febre, e aí como mecanismo de retenção e produção de calor, você tem o calafrio, né? O calafrio, se perdurar por muito tempo, esgota as reservas, né, de glicogênio na musculatura, e aí você começa a acumular ácido lático, e aí você começa a desenvolver a mialgia. Aí então nós temos a mialgia, a artralgia, a febre, deixa o indivíduo então prostrado, né? A tosse, né, nós temos receptores da tosse desde a nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, traqueia, eles são ativados pelo processo inflamatório. Então nós temos a resposta aferente até o centro da tosse, uma resposta referente para você contrair o diafragma, os músculos intercostais, encadeia a tosse, como mecanismo de defesa. O tratamento da gripe é o mesmo do resfriado comum, né? Então nós vamos utilizar as multidrogas, que nós temos os alfa-adrenérgicos, diminuindo o espirro, a coriza, a obstrução nasal. Nós temos também o antissamínico diminuindo a secreção e o espirro, e os AINES para diminuir o que? A mialgia, a artralgia e a prostração. Certo? Então tá lá, nós mostramos para vocês as glândulas, né, diminuindo a secreção ou diminuindo o espirro, e o alfa-adrenérgico diminuindo a obstrução. E os AINES diminuindo o que? As manifestações sistêmicas, que são a febre, a mialgia e a artralgia.